esperar aqui iniciar a gravação. Pronto. Na aula de hoje, sejam todos muito bem-vindos. É, como sempre, uma alegria muito grande encontrá-los. Eu quero tirar as dúvidas de vocês, fazer uma revisão sobre a matéria que nós vamos encontrar na prova, só lembrando, né? A prova vocês têm dos artigos 312 a 334A, né? É a matéria da prova, é o que eu vou cobrar. Depois que a gente tirar as dúvidas, que a gente conversar um pouquinho sobre a matéria, eu quero mostrar aqui, já separei aqui, para mostrar para vocês o AVA, né, e com base nisso, a gente poder perceber onde vai fazer a prova, como vai fazer a prova, e saber exatamente como é que vai ser a dinâmica. Eu quero mostrar para vocês, inclusive, eu até já preparei aqui, eu vou até abrir o Word para ver como é que vocês vão ter a prova, como é que salva em PDF, eu não quero que vocês tenham nenhum tipo de problema. Lembrando, a nossa prova de primeira chamada será na próxima terça-feira, a partir das 7 da manhã ela vai estar liberada para vocês, tá? Eu já programei o sistema para liberar, inclusive, antes da nossa hora, e vocês vão ter até as 10 da manhã para enviar a prova, ou seja, a princípio é no horário da aula, ali, né, de 7h30 às 9h10, só que aí eu antecipei um pouquinho o início e posterguei um pouquinho o final para que vocês tenham toda a tranquilidade. Quem não fizer a primeira chamada na terça-feira, pode fazer na quinta-feira a segunda chamada, sem nenhum problema, é o mesmo esquema, a mesma estrutura. Semana que vem a gente não vai se encontrar aqui, tá certo? Então, a semana dedicada à prova, como era no sistema presencial, como vocês já tinham isso no sistema presencial. A gente só volta a se encontrar aqui para fazer os comentários à prova no dia 29. Então, só no dia 29 a gente volta a se encontrar. Tá combinado? Larissa, Marcos, tudo beleza? Alguma dúvida? Eu queria começar pelas dúvidas de vocês e depois rever aqui alguns pontos que são importantes. Estão sabendo tudo? Posso antecipar agora a prova, fazer a prova agora, que não tem dúvida. Eu queria aproveitar, então, para dar uma passeada com vocês pelos crimes mais importantes que nós vimos, né? Assim, rever, não todos, mas pelo menos os mais importantes crimes que nós vimos. O que foi que nós vimos aqui de início, né? A gente conversou primeiro que o legislador, no momento em que vai tipificar as condutas que protegem a administração pública, ele cria duas grandes categorias. Isso não é à toa. Ele definia os crimes contra a administração pública praticados por funcionário e os crimes contra a administração praticados por particular. Ele faz essa separação, ele faz essa divisão, exatamente pensando na seguinte lógica: ele quer punir com maior rigor, ele quer punir com maior ênfase aquele ato, aquela conduta praticado por funcionário, por entender que o funcionário, por ter maior proximidade, por ter maior acesso, por ter maior contato com a administração, ele vai efetivamente ter aí uma necessidade de punição maior. Aquela lógica que a gente desenvolveu desde o segundo dia de aula. Quanto mais acesso, quanto mais confiança eu tenho da administração, mais responsabilidade eu acabo tendo, mais responsabilidade eu tenho que ter e tenho que impor aquele determinado tipo de indivíduo. Tá? Ícaro, seja bem-vindo, tá certo? A gente está fazendo aqui uma revisão das perguntas, vá separando as suas aí. Larissa me pergunta o seguinte: professor, o que difere o artigo 328 do crime de estelionato é só que na usurpação a gente tem que realizar ato de ofício, se ele não fizer, então já seria caracterizado como estelionato? Exatamente isso, Larissa. É muito interessante que a tua pergunta, a gente separar esses dois mundos. No crime do 328, onde eu tenho uma usurpação de uma função pública, eu não estou fingindo ser funcionário público e fingindo agir. Não. Eu estou realmente agindo, eu estou realmente desempenhando aquela função como se funcionário público fosse. Então, no momento em que eu vou
e realizo, por exemplo, um ato como um oficial de justiça sem ser, eu estou no 328. Eu não tinha a possibilidade de fazer aquilo. Deixa eu te dar um exemplo. Um determinado escritório de advocacia conseguiu uma liminar na justiça, determinando que um plano de saúde realizasse uma cirurgia. Só que o oficial de justiça ainda não foi intimar o plano de saúde para que aquela decisão tivesse efetividade. Aí aquele advogado tem uma ideia brilhante, pega ali uma pessoa qualquer do escritório dele, diz, olha, vai até o plano de saúde, diz que é oficial de justiça, se identifica como um oficial de justiça para fazer cumprir essa determinada ordem. Veja, ele de fato está realizando aquela ação como se funcionário público fosse. É diferente, você identificou muito bem na tua pergunta, Larissa, é diferente, Laricinha, se ele tiver uma ideia de que eu vou enganar alguém, passando-me por oficial de justiça para receber, por exemplo, uma vantagem indevida. Imagina que eu vou me passando por oficial de justiça à casa de uma pessoa e digo, olha, eu vim aqui porque eu sou oficial de justiça, o doutor fulano lá da terceira vara civil disse que a senhora está devendo esse dinheiro aqui, então a senhora tem que me pagar esse dinheiro que eu vou levar lá para a justiça. A gente não imagina quantas pessoas, infelizmente, caem nesse tipo de conversa, né? Por mais que para nós aqui pareça absurdo o meu exemplo, a minha experiência já faz com que eu não duvide de nenhum tipo, de nenhuma maneira de golpe em relação a isso. A gente não vai ver aí nenhum tipo de golpe que não possa ser efetivado, né? Uma amiga da minha mãe, por exemplo, há uns anos atrás, caiu naquele golpe do bilhete premiado, né? Que é um golpe já manjado, né? Um golpe que todo mundo já conhece. Uma pessoa chegou, disse que tinha um bilhete premiado, ela foi ao banco, sacou dinheiro, foi para casa, entregou mais dinheiro, sabe assim? Então, a gente não pode duvidar da capacidade de ingenuidade das pessoas em relação a isso. Então, a diferença é exatamente essa, Larissa, ou seja, no estelionato, eu uso aquele ardil, aquela fraude, aquela fantasia, digamos assim, de que eu sou funcionário público, mas o meu objetivo, o meu ânimos no estelionato é grana, é dinheiro, né, é uma vantagem patrimonial. Já no 328, eu estou realizando uma função que eu não poderia. Mas veja, eu estou realizando. O verbo fala em usurpar função. Então, de fato, aquela função está sendo usurpada. Não é uma fantasia de usurpação, não é um simulacro de usurpação, é a usurpação efetiva. Tá? Muito boa a tua pergunta. Então, eu queria agora dar uma revisada, sem prejuízo, obviamente, das dúvidas de vocês, nos principais tipos que nós vimos aqui. Comecemos pelo peculato. Né? O peculato está previsto lá no artigo 312, 313, e eu preciso entender no peculato algumas figuras específicas. Né? Eu vou ter no peculato algumas figuras específicas. Primeiro, no caput, eu tenho as duas primeiras figuras, o peculato apropriação e o peculato desvio. Aqui, o funcionário público não apenas utiliza, de nada, Larissa, pergunte mais, não apenas usurpando, perdão, não apenas utilizando da sua função de funcionário, mas ele utiliza da sua condição de ter a guarda direta, portanto, ter a responsabilidade, ter o acesso direto àquela determinada coisa, e aí ele se apropria, ou seja, ele traz para o patrimônio dele, ou ele desvia para o patrimônio de outrem aquela coisa. Aquela coisa pode ser pública ou particular. Eu posso ter ali um bem público ou um bem particular, efetivamente, em relação a isso. Então, a gente vai ter ali as duas modalidades de possibilidade de bem, tanto o bem público quanto o bem particular. Né? Então, em face disso, nós vamos ter aí a ideia de que eu me aproveito de que eu tenho aquele computador, tenho aquele carro, seja, por exemplo, um carro privado, um computador privado que esteja sob a guarda do poder público, e eu me aproprio ou mesmo desvio para outro. No parágrafo primeiro, a gente vai ter uma figura que tem a mesma pena, portanto, tem a mesma gravidade, que é a ideia do peculato furto. Características do peculato furto. Eu não tenho uma coisa sob a minha posse,
mas eu me utilizo da condição de funcionário público para subtrair. Ou seja, eu estou me utilizando daquela condição de funcionário público para ter acesso àquela determinada coisa. Ela não está sob a minha posse direta, eu não tenho um acesso pleno, direto sobre ela, mas eu vou conseguir, por exemplo, entrar naquele órgão público, porque eu sou o servidor daquele órgão, vou a uma daquelas salas lá e me aproprio, furto, subtraio um determinado computador. Então, a gravidade é a mesma, tanto é que o parágrafo primeiro fala eu vou incorrer na mesma pena, mas eu tenho uma lógica bem diferente, porque no primeiro, lá no caput, eu tenho, né, o acesso direto à coisa, enquanto que no parágrafo único eu não tenho. Tá? O peculato culposo, lembra que eu expliquei para vocês que é aquele peculato que eu brincava, que é o peculato do azar, né? O peculato culposo é o peculato do azar. Eu, diz o código, vou concorrer culposamente para o crime de outrem. Então, o que é que eu tenho aqui, Ícaro? Eu deixei de ter um cuidado, né? Eu deixei de ter um cuidado, eu fui imprudente ou negligente, e isso faz com que um outro consiga praticar aquele fato. Lembra daquele exemplo que eu citei a vocês? Eu vou saindo do tribunal e esqueço de fechar a porta do gabinete onde eu trabalho. Engraçado que eu uso tanto esse exemplo que agora, na segunda-feira, eu fui a uma reunião no tribunal, em outro gabinete, não é no gabinete que eu trabalho, fui com reunião com outro desembargador, e aí resolvi passar no gabinete onde eu trabalho, que está fechado desde março, né? Fazia 6 meses que eu não ia ao tribunal fisicamente. E aí, na hora que eu abri e vi lá umas coisas, na hora que eu fui fechar, eu me lembrei tanto desse exemplo que eu parecia um louco vendo se eu tinha fechado 10 vezes a porta, né? Acho que se a segurança estivesse vendo pela câmera, ia subir para ver o que, é que eu estava fazendo, que parecia que eu estava querendo desmontar a porta, me lembrando do tal do peculato culposo, que eu sempre uso esse exemplo. Eu disse, rapaz, eu vou verificar se realmente, para não ter risco do exemplo se tornar real, né? Mas é isso, ou seja, se você deixa por negligência aquela porta aberta, alguém se aproveita daquilo, ingressa efetivamente naquele local e leva o computador. Então, veja, o peculato culposo, ele exige efetivamente a atuação, a participação do outro. Eu preciso da participação do outro, a prática de crime do outro. O outro, obviamente, responderá na medida do crime que ele praticou, né? E eu respondo pelo peculato furto. Tem... Professor, Oi, Stephanie. eu tenho uma dúvida. Quem Rocha. comete esse descuido é o funcionário público, né? Uhum, uhum. E quem comete o furto pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um outro funcionário público, ele pode, por exemplo, Stephanie, cometer o peculato furto, se for um outro funcionário público. Imagine, voltando para esse meu exemplo clássico aí, eu deixei aberta a porta do gabinete, onde eu trabalho, fui embora, fiquei ali com aquele ato negligente, e aí um outro servidor de um outro gabinete, se aproveitando ali, vê que a porta está aberta, ingressa e furta alguma coisa. Eu respondo como funcionário público pelo peculato furto, e ele responderá, já que ele se utilizou da condição de funcionário para ter acesso ao prédio, como funcionário público. E aí responderá pelo peculato ou furto. Ou pode ser um terceiro qualquer, uma pessoa que estava ali visitando, indo para um evento qualquer no tribunal, e se aproveita. Aí ele vai responder pelo furto normal, lá do artigo 155. E eu, pelo peculato furto. A ideia aqui é de que eu, funcionário público, não tomei as cautelas, né, eu não tomei os cuidados necessários para essa determinada ação. Eu não tomei os elementos de cautela necessários. É legal a tua pergunta, Stephanie, para que a gente fixe outra coisa. O fato de você ter a, a, a responsabilização criminal não impede de você ter, eventualmente, uma responsabilização administrativa também. Porque, veja, no parágrafo terceiro, ele vai dizer que, parágrafo terceiro do 312, no caso do parágrafo anterior, ele está se referindo ao peculato furto, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, aqui, ele está criando um mecanismo,
criando uma alternativa para uma total isenção de responsabilidade. Perfeito. Mas veja, isso não irá isentar da minha responsabilidade administrativa, muitas vezes. A gente precisa entender, quando a gente fala de crimes contra a administração pública, especialmente praticados por funcionário público, eu estou trabalhando aí num universo que gera uma interseção, um contato entre três grandes esferas de responsabilidade: a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade civil. Então, quando eu realizo um ato desse, eventualmente eu posso ter um crime contra a administração pública, posso ter efetivamente um ato ilícito, né, de natureza administrativa e ainda o dever de reparar aquele dano. Explicando de uma outra maneira, Stephanie, eu posso me livrar do crime, mas eventualmente eu não me livro do ilícito administrativo, já que eu faltei com o dever administrativo. Tá? O Marcos pergunta o seguinte, professor, poderia explicar a diferença entre o parágrafo 2º do artigo de corrupção passiva e o crime de prevaricação? Não só poderia, como deveria, como quero fazer isso, Marcos, porque é um ponto importante do nosso estudo. Veja, quando a gente compara, deixa eu só transcrever aqui para ficar mais fácil. Quando a gente compara o parágrafo 2º, artigo 317, ele fala aí, se o funcionário pratica, estou aqui no crime de corrupção passiva, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou à influência de outrem. Então, aqui, eu estou deixando de cumprir meus deveres funcionais, né? Eu estou retardando aquele ato, deveria fazer a fiscalização hoje, resolvo fazê-la só em outubro. Eu estou fazendo contra a lei mandava que eu fixe uma multa, a lei manda que eu fixe uma multa de X, mas eu fixo uma multa menor de forma injustificada. Então, tudo isso são formas de praticar o crime. Mas por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou praticando esse ato nessa medida ou nessa proporção? Porque eu estou cedendo a um pedido ou à influência de outro, ou seja, a uma outra pessoa, a um outro personagem aqui na história, e esse personagem me pede para que eu pegue mais leve, para que eu não vá, para que eu não realize aquele determinado ato. Então, eu terei aqui um outro personagem. Então, o crime de corrupção, nesse sentido, ele vai ter uma natureza sempre bilateral. O que eu quero dizer com bilateral? Significa que eu preciso de duas pessoas para praticar o crime. Eu preciso do que pede e do que obedece, digamos assim. Então, na hora que eu estou deixando de cumprir aquele ato, estou realizando aquele ato de uma maneira retardada, Marcos, porque o político tal me pediu, porque o prefeito me ligou, porque o secretário me ligou, eu estou praticando aquele crime. Aí vocês podem me dizer, Rafael, é muito fácil você falar assim, mas imagina você ser servidor público de uma prefeitura, o prefeito te liga ou o secretário te liga para que você não faça algo que você tem que fazer, né? E eu deixo de fazer isso. É muito difícil eu dizer, não, prefeito, eu vou querer cumprir com o meu dever. Bem, primeiro, né, a vida muitas vezes não é fácil, né? A gente tem que entender que muitas e muitas vezes a vida não é fácil. Quando você abraça aí qualquer das carreiras do serviço público, você precisa saber que existem limites que você precisa observar, já que ali você está imbuído, ou pelo menos deve estar imbuído, do serviço público. Existe uma forma de você parecer menos antipático, que é uma forma muito eficaz para você se blindar desse tipo de situação. Foi uma maneira que eu aprendi com meu pai e tenho usado na minha vida. Quer dizer o seguinte, pois não, prefeito, não se preocupe que eu não vou fiscalizar, não. Mas eu peço só o senhor que me envie essa ordem por escrito, porque esse tipo de coisa nunca a galera vai colocar por escrito. É sempre uma coisa fluida, você fala, você conta, o cara não vai botar por escrito. Determino que o servidor tal deixe de fiscalizar. Então, isso já é uma forma de dar uma blindada em relação a isso. Mas é um risco que você corre, ou seja, se você sucumbe a esse pedido, você acata a essa influência, você pode sim se responsabilizar. Mas foi a chave de compreensão do parágrafo 2º.
eu tenho que ter um terceiro, eu tenho que ter um agente além do funcionário público. Quando a gente vai para a prevaricação, veja aí, ele já vai falar algo diferente. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, até aqui está ok, está igualzinho, né? É a mesma lógica, mas ele avança. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui eu já tenho uma lógica, Marcos, completamente unilateral. Sou eu comigo mesmo. Ou seja, eu não estou recebendo pedido, ninguém está me influenciando, ninguém me solicitou. O que eu tenho aqui é simplesmente eu, por uma amizade, por um sentimento de amizade, estou efetivamente querendo dar uma aliviada na barra. Então, por exemplo, eu recebo a ordem de fiscalizar aquela empresa, porque houve uma denúncia de que aquela empresa está deixando de pagar tributos. Quando eu olho lá com a empresa, eu vejo que é da Larissa. Disse, rapaz, que é a Larissa. Posso fazer isso com a Larissa, não. Se ela estiver errada, eu não vou ter condição de fazer isso, não. Eu não vou lá, não. Então, eu finjo que fui, né? Faço lá um relatório fajuto, dizendo que está tudo ok, que não há problema nenhum, que a empresa da Larissa é a empresa mais correta do mundo, está pagando imposto até demais. Veja, ela nem tem ideia do que aconteceu. Ela nem sabe, efetivamente, que aconteceu algo ali. Mas eu vou e, efetivamente, por amizade. E aqui, veja, quando ele fala no 319, sentimento pessoal, interesse pessoal, ele está se referindo a qualquer tipo de sentimento, é positivo, é negativo, é um sentimento de amizade, de inimizade, então é qualquer coisa nesse sentido. Então, eu posso imaginar a mesma coisa. Eu tenho uma inimizade com a Larissa, eu nem vou à empresa dela e já faço a autuação. Então, é um exemplo de prevaricação. Explicando isso de uma outra forma, vocês sabem que eu adoro explicar de várias formas, para a coisa ficar bem clara. O ponto de chegada é o mesmo. O funcionário está deixando de cumprir com o seu dever funcional. O ponto de chegada é exatamente o mesmo. Não é à toa que a pena é rigorosamente a mesma pena, de 3 meses a 1 ano. Então, eu estou chegando naquele ponto da mesma forma, da mesma maneira. Agora, o que eu tenho aqui é o meio através do qual eu ali cheguei. Eu cheguei porque houve uma influência de uma terceira pessoa, no outro, sou eu com minhas próprias circunstâncias, como dizia o poeta, que vou ter que decidir isso. Beleza? Você disse que tinha outra pergunta, Marcos. Se você quiser perguntar, era só essa mesmo? A Júlia pergunta o seguinte, professor, pode parecer um pouco bobo. Júlia, eu vou lhe contar uma história para você nunca mais começar uma pergunta com pode parecer pouco bobo. Esse professor de vocês começou fazendo economia, eu comecei fazendo economia na Universidade de Brasília, eu tinha a ideia na época de ser diplomata. E aí comecei fazendo, na época morava em Brasília, meu pai é militar, nós morávamos em Brasília, aí eu fiz o primeiro semestre de economia lá na UNB. Depois acabei vindo para cá, meu pai foi para a reserva, transferi a economia para a federal, fiz vestibular para direito na Unifor, e o direito ganhou corpo na minha vida, sobretudo direito penal. Pelo direito penal eu abandonei a economia, fiquei só nisso aqui. Não me arrependo. Eu não sei se vocês foram alunos, ou são alunos da professora Ana Paula Holanda, não sei se algum de vocês foi aluno, mas deve ser, a professora Ana Paula trabalha muito lá na disciplina de estágio. Não sei se forem alunos dela, vocês vão se lembrar disso. Ela foi minha professora e sabia que eu fazia direito e economia, e uma vez ela chegou para mim e disse, não se pode agradar a 2 deuses, escolha um deles, preferencialmente o direito, e fique nele. Eu lembro quando eu terminei o meu doutorado, há 2 anos atrás, eu mandei uma mensagem para ela, disse, pronto, professora, minha missão está cumprida, eu acho que a senhora tinha razão, era melhor ficar no direito mesmo. Nesse meu primeiro semestre de economia, uma das disciplinas que eu fiz foi de instituições de direito público e privado. É uma disciplina que há nos cursos de economia, de administração, de contabilidade, para dar noções de direito. Foi aí que eu conheci o direito e acabei dedicando minha vida ao direito. O professor, Júlia, bota a lista de livros no quadro. E um dos livros é o Código Civil.
Aí esse jumento aqui que está falando para vocês, levanta o braço e diz, professor, qual é o autor desse livro? Né? E o professor é muito educado, né? Ele era um cara, uma das pessoas mais importantes, assim, porque foi ele que me despertou para o direito, eu tenho muita vontade de encontrá-lo. Ele era um professor da Guiné-Bissau, um cara formado em Coimbra, um cara genial. E muito educado, e disse, olha, não se preocupe muito com o autor, mas chegue lá na livraria e peça um Código Civil. Estou falando de uma época completamente analógica, né? A gente ia à livraria ainda. Na verdade, uma época que a gente saía de casa, né? Uma época bem anterior a tudo isso que está vivendo, a gente conseguia sair de casa há anos atrás. E eu poderia ter ficado calado, né, Júlia? Eu poderia ter. Ele me deu uma saída honrosa, né? Suave, educada como ele era. Aí eu levanto o braço e disse, professor, mas eu preciso saber o nome do autor do livro para comprar o livro. Ou seja, o que é isso? É um jumento ao quadrado, né? Não basta ser jumento, tem que ser jumento com força. Então, é impossível, Júlia, que você consiga fazer uma pergunta mais boba do que essa que eu fiz. Então, fique absolutamente tranquila. Então, a Júlia pergunta o seguinte, mas eu gostaria que você explicasse novamente a diferença entre agentes na corrupção ativa e na corrupção passiva. Júlia, se essa é a sua pergunta boba, eu espero que você não faça uma pergunta não boba, porque provavelmente eu não vou saber responder. O que a gente vai ter? Na corrupção ativa, eu tenho o particular, eu tenho quem está fora da administração, eu tenho quem não tem a capacidade ou o dever de ser incorruptível, digamos assim. Então, o agente da corrupção ativa é o agente de fora, o agente da corrupção passiva é o funcionário público, aquele que se deixou corromper. Daí porque eu vou usar a expressão corrupção passiva, ele se deixou, ele se permitiu corromper. Então, a primeira diferença, a diferença mais importante é essa. Eu tenho, de um lado, um funcionário público na corrupção passiva e tenho, do outro, o agente particular na corrupção ativa. E também há diferença, é sempre bom a gente lembrar, dos verbos, né? A gente falou sobre isso na terça-feira, e a tua pergunta é ótima para que a gente possa relembrar isso. Então, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, a corrupção passiva é o crime do agente público, do funcionário público, e a corrupção ativa é o crime do particular. Então, veja aí a corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, no 317, eu tenho aí o solicitar, receber, aceitar promessa. Quando eu vou para o 333, o que eu tenho é oferecer ou prometer. Então, eu tenho aí no 333 as figuras de oferecer ou prometer. Então, quando eu visualizo aí os verbos, a gente já começa a entender ainda melhor essa diferença. Porque o que eu vou ter, Júlia? O funcionário, ele tem o dever de não se corromper. E aqui, como é que ele está se corrompendo? Ele está solicitando uma vantagem, ele está recebendo uma vantagem, ou ele está aceitando a promessa de uma vantagem. Para quê? Para que ele não realize aquela determinada conduta que ele deveria. Já a corrupção ativa é o do terceiro, é o cara que está fora, é o cara que não é ou não está atuando como funcionário público naquele momento. E aí ele vai falar em oferecer e em prometer, é o que a gente tem ali. Lembra daquele descompasso que eu falei para vocês na terça-feira, né? Isso é uma coisa que eu quero que fique bem clara na cabeça de vocês. O receber casa com o oferecer, né? Na hora que eu ofereço a Larissa uma coisa e ela recebe, casou uma coisa com a outra. Na hora que eu prometo uma vantagem ao Marcos, ele aceita essa promessa, a coisa também casa. Mas veja que o solicitar fica solto, o solicitar fica flutuando, o solicitar fica aí em aberto, o solicitar realmente ele vai ter uma atuação mais fluida, digamos assim. E o que eu tenho aí no solicitar? Eu tenho a ideia de que o indivíduo, nesse solicitar, vai gerar uma iniciativa do funcionário, a iniciativa parte
do funcionário, e aí, se o particular apenas reage a isso, né, ele apenas entrega, ele apenas dá aquela determinada vantagem, a conduta do funcionário, estranhamente, é atípica. A justificativa é aquela que eu falei para vocês, ou seja, se a iniciativa partiu do funcionário, é porque ele já teria se corrompido. Então, não foi o agente particular que o corrompeu, ele já estaria ali efetivamente corrompido. Essa seria a justificativa que, ao meu sentir, não cola, né? Sobretudo porque quando a gente compara com aquele crime que é um crime criado no Código Penal posteriormente, e muito assemelhado aqui, que é o crime de corrupção ativa internacional, do 337B, veja que aí ele fala em prometer, oferecer ou dar vantagem. Aí casa direitinho. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando o legislador foi tipificar a corrupção ativa internacional, ele soube colocar o dar. Por que ele não inclui isso lá no 333? Por que ele não traz para o 333 esse mesmo verbo? Por falta de interesse. É falta de vontade mesmo. Não haveria nenhum impedimento, ao contrário, ele incluísse mais uma figura no 333, e aí o casamento entre os dois seria perfeito, e aí sim a gente poderia afirmar que não há corrupto sem corruptor, que hoje a gente ainda não pode afirmar isso, porque se o agente solicita, mesmo que o particular entregue aquela vantagem, só quem responde pelo crime é o agente público, tá bom? Vou só fazer aqui rapidinho uma chamada, e aí esperar as dúvidas de vocês, mas eu também quero mostrar aqui, como eu combinei com vocês, quero mostrar, ainda será, Júlia. Então, veja só, a Júlia pergunta o seguinte: então, mesmo solicitando sem receber a vantagem, o agente público ainda será punido. Exatamente. A mera solicitação, Julinha, já é suficiente para que você tenha efetivamente a punição. Ou seja, o crime, explicando de outra forma, o crime se consuma no momento em que você efetivamente faz a solicitação. Naquele momento, você já vai ter aí a consumação plena do crime. Então, em outras palavras, se saber se o particular sucumbe a essa solicitação ou não, não faz qualquer tipo de diferença para o contexto do crime. O crime vai se realizar independentemente da gente ter o recebimento efetivo por parte do agente público. A mera solicitação já faz com que ele cometa o crime, porque, né, essa justificativa que parte da doutrina vai usar de que se ele está pedindo, é sinal de que ele já chegou, aspas, corrompido, ele já chega corrompido, fazendo com que eu não precise tipificar o outro. Então, só um minutinho. Só concluindo aqui a chamada, eu quero falar agora sobre a prova especificamente. Muito bem. Queridos, enquanto vocês pensam mais em alguma duvidazinha, eu queria que eu vou compartilhar aqui minha tela para explicar para vocês duas coisas, tá? Primeiro, eu já falei 300 vezes e não me incomodo de falar mais, porque o que eu mais quero, digo aqui para todos vocês, todos os 31 que estão aqui me vendo, fiquem tranquilos com a prova, tá? Eu venho dizendo isso desde o primeiro dia de aula. A gente está encarando a nossa disciplina com seriedade, estamos aqui sempre juntos. Vocês são uma turma, para minha felicidade, muito assídua. Então,
vamos dar o tamanho que ela merece, tá? Então, sem afobação, sem preocupação, quando for na terça-feira, a partir das 7 horas, a prova vai estar liberada para vocês. Ela vai estar, eu coloquei um arquivo em formato Word, né, formato .doc, exatamente para facilitar que vocês editar. Veja, aqui vocês têm aqueles módulos do AVA, né? Os crimes, cada módulo. Aqui eu tenho aquele material de apoio da disciplina. Aqui eu tenho as aulas gravadas, né? Os links de aula gravada. Quando você clica aqui, ó, você tem todos os links lá das nossas aulas, da primeira à última aula, né? Aqui já vou, daqui a pouco, colocar o link da aula de hoje. E aqui, ó, veja que está até marcado de vermelho, eu fiz questão de destacar, eu criei esse bloco, esse módulo provas. Esse módulo vai ser perene durante todo o semestre, e as 3 provas vocês vão encontrar aqui. As 3 provas estarão aqui, tá? Quando você clicar, veja, já está aqui, obviamente está aparecendo aqui restringido, porque olha a mensagem que aparece, ó, disponível a partir de 22 de setembro, às 7 horas, porque ela já está limitada no sistema, mas ela tem uma trava, obviamente, que aí na hora que, terça-feira, às 7 da manhã, ela está liberada, você vai entrar, portanto, por aqui, baixa a prova, né, faz o download da prova, responde na mesma prova, tá, vai escrevendo ali na mesma prova, bota o teu nome, etc., e você vai ter, eu peguei aqui um texto qualquer, só para exemplificar. Esse texto aqui está em um texto que eu escrevi num prefácio de um livro de um amigo meu essa semana. Esse livro aqui, esse texto aqui está em Word, né? Está em .doc. O que você faz para salvar em PDF? Eu sei que vocês sabem, né? Não sou o tiozão querendo explicar para vocês as coisas, não. Mas só por desencargo de consciência. Arquivo, salvar como, né? E aí aqui, ó, salva em PDF. Pronto. Já vai ficar salvo em PDF, volta lá no AVA e envia. O AVA só vai aceitar, ele está programado para aceitar, só arquivo.pdf. Então, se tentar enviar em outro formato, ele não vai aceitar. E por que disso? Porque é documento, né? A prova ela é essencialmente documento. Então, veja, esse módulo aqui, repito, é um módulo que eu criei, a gente vai ter todo o uso agora para essa primeira prova, no final de outubro para a segunda prova, no começo de dezembro para a terceira e última prova. Todas estarão dentro desse formato, tá? Rafael, mas vamos supor que em outubro a gente volte às aulas presenciais, a nossa turma tem esse planejamento, e a gente faça as outras provas presencialmente. Tudo bem, ótimo, né? Aí a gente não precisa de treinamento para prova presencial, a gente já fez vários. Mas, de qualquer maneira, já fica sabendo que caso a gente siga, né, ainda existe essa espécie de indefinição aí de quando é que a gente vai voltar, será aqui. E, independentemente do que vem acontecer, nós sabemos que semana que vem a gente ainda não volta, tá? Exato. O Marcelo lembra bem aqui a questão do I Love PDF, é uma página que eu uso muito, né? É uma página muito útil. Quem não usou, dá uma olhadinha. Essa página é legal porque ela, por exemplo, eu precisei, Marcelo, agora no final do ano passado, unir 2 PDFs em um só. Eu tinha 2 textos em PDFs, eu precisava, então ele faz tudo lá, ele une PDFs, ele separa, ele converte o contrário, que às vezes é muito útil, de um PDF em Word, lá é realmente muito útil. Então, se não quiser fazer pelo Word, tem essa possibilidade que o Marcelo lembrou muito bem. Está entendido isso aqui, né? É o mesmo processo, exatamente, Fernando. Está entendido isso aqui? Está beleza? Está tranquilo? Está favorável? Ou seja, clicou aqui, tem as 2 provas. Quem for fazer terça-feira, ó, veja que aqui, ó, na segunda chamada aparece também, ó, é disponível a partir de 24 às 7 horas, tá? Então, eu acho que com isso a gente não tem dúvida. E qualquer coisa, repito, nós não vamos ter aqui em sala de aula, não vamos estar em sala de aula, eu não vou abrir aqui a sala na terça-feira, mas eu vou estar muito atento ao grupo de Zap, qualquer dúvida na hora, qualquer dificuldade. Rafael, não estou conseguindo abrir, Rafael, deu uma zebra qualquer aqui, me manda um zapzinho lá que a gente resolve. Mas eu acredito que não haverá, não,
Eu já achei que isso aqui 400 vezes, já perturbei o Paulinho lá da coordenação 3.000 vezes, que tudo que eu vou fazendo eu printo, mando para ele, para que vocês não tenham nenhum tipo de problema, tá bom? Mais alguma dúvida, queridos? Tá tudo tranquilo? Um bom resto de semana para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vai estudando esse final de semana, manda lá pelo nosso grupo, que eu vou estar muito atento a isso, tá bom? Fiquem muito bem, um excelente fim de semana para vocês. Semana que vem, boa prova, vai dar tudo certo, e a gente se encontra aqui na sala no dia 29, tá bom? Muito, muito obrigado, Laricinha, obrigado. Bom te ver, Marcos, Ícaro. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Qualquer coisa, manda um zap. Beijo grande, bom final de semana, queridos.